Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, todos os inscritos, todos os seguidores, todos que comentam, compartilham os meus vídeos, que curtem, e também aqueles que não concordam com o que eu falo, o que eu penso ou o que eu escrevo, para falar de alguma coisa que vocês também não concordam. Eu agradeço a cada um de vocês os comentários bons e os comentários ruins, também eu agradeço. Mas que Deus conforte os corações de cada um de vocês, que Deus dê força a cada um de vocês, que Deus dê livramento, proteja, guarde, zele sua família, que Deus supra as suas necessidades, que cada dia mais Deus venha te ajudar a tua caminhada, que Deus cada dia venha te dando força, venha te renovando, venha te curando, venha te salvando e venha dando mais oportunidades e fora os livramentos que Deus tem dado à vida de cada um de vocês. A mensagem de hoje que eu vou trazer está lá 2 Samuel 9 e o primeiro que diz: Então disse, ainda alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando ele chamou até Davi e disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há ninguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a minha bondade, para que eu possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonathan ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse: Aonde ele está? E Ziba disse: Ó rei, eis que ele está numa terra, eis que ele está na casa de Maquia, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Horas, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência a Davi, dizendo: Mefibosete. E ele respondeu: Aqui é o teu servo. O texto é muito interessante, mas a passagem que eu vou entrar, que é uma passagem muito interessante, está lá 1 Samuel 31, que fala sobre a guerra do povo de Israel contra os filisteus. No capítulo 1 vai falar sobre a guerra contra os filisteus de Saul e os filisteus. Davi ainda não era rei. Davi estava junto com os filisteus, com alguém do exército que estava preparado para descer para a guerra com os filisteus. Davi estava junto, mas não estava preparado para descer para a guerra contra o seu próprio povo de Israel. Davi estava no meio, mas também Davi não estava pronto para descer a guerra contra o seu próprio povo. Então Davi estava lá porque Davi tinha alguém que ajudou ele a fugir de Saul antes de Davi ser rei. Então, por Davi ter intimidade com essa pessoa, com esse rei diz a Davi: Vamos comigo à guerra. Mas sendo que os filisteus dizem assim: ó, nós vai guerrear, mas vai guerrear contra o povo dele. Nós vai guerrear, mas vai guerrear contra o povo que Deus escolheu para ele ser rei. Então, o próprio filisteu não quer que Davi desça para a guerra. O próprio filisteu manda que Davi volte a Hebrom, que lá é uma terra de refúgio. Então o rei Davi vai e toma a direção e desce para a terra de Hebrom. E quando Davi desce para lá, o texto é bem interessante, que o 31 não vai falar sobre isso. Se você ver 1 Samuel, do capítulo 28 ao diante, vai falar sobre uma mulher feiticeira que Saul vai buscar a resposta. Mas mais adiante vai falar que Davi toma a direção para ir para outra cidade. Primeiro ele consulta logo a Deus se pode descer para essa cidade. E Deus diz: Vai, pode ir. E Deus dá o aval para Davi descer. Então de lá para cá começa a guerra, começa as pelejas. Saul vai para a guerra e a guerra diz que a guerra foi tão intensa que a guerra começou a rolar. E quando a guerra começou a rolar, começaram a matar os filhos de Saul. Mataram primeiro, mataram Jonathan, e segundo Abinadab e Malquizuar,
filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros atiraram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainhai a tua espada e aflita com ela em mim, para que não sonhe este incircuncisões e me atravesse a mim. Abençoeis, porém, o seu escudo. Não quis fazê-lo por ficar muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada e morreu com ele. O texto fala que Saul não suporta ver os filhos dele mortos. Jonatas era filho de Saul. Jonatan era amigo de Davi. Jonatan era aquele que tinha intimidade com Davi. E se você vê a caminhada no começo de Jonatas com Davi, Jonas e Davi fazem uma promessa. Jonatan pega na mão de Davi, Davi pega na mão de Jonatan e diz assim: olha, quando eu sei que tu vais ser rei, e esse reinado Deus já tinha dado a tu, Davi, mas quando tu for rei, não esquece da minha casa, não esquece da minha parentela. E Davi faz o juramento a Jonatan e diz assim, ó: e quando eu for rei, eu vou mostrar a minha misericórdia pela tua casa. E os dois fazem uma aliança, os dois fazem um pacto de sangue, uma promessa que o rei Davi fez com Jonatan. Esse capítulo 31, Jonatan já está morto. E com o passar do tempo, Davi começa a reinar. Mas Davi não começa a reinar no meio do povo. Davi começa a reinar numa cidade pequena, que faz ele como cabeça e rei sobre aquele povo. E por Davi começar a reinar sobre aquele povo, Israel estava sem rei. Israel não tinha ninguém que pudesse governar. Israel não tinha ninguém para ter a direção do povo. Então, se a gente começar a se aproximar mais no capítulo de Samuel, vai trazer que o próprio Davi quando Davi senta no trono de Israel, vai passar muito tempo para Davi mostrar a sua misericórdia e mostrar a sua bondade e o pacto que ele fez com Jonatan. Então, se você imaginar o contexto, Davi fez o pacto com Jonatan, fez uma aliança com Jonatan quando ele estava vivo. Mas a aliança só se cumpriu depois que Jonatan tinha morrido. Então, se a gente parar para analisar alguns contextos, a aliança está... quem fez a aliança morreu, mas a promessa está de pé. Quem fez o acordo morreu, mas a promessa continua ainda de pé. Então, se nós começar a se aproximar mais na promessa, então nós vemos um capítulo muito interessante. É que quem morreu fez a promessa. Quem morreu fez a aliança. Mas quem foi que recebeu o milagre? Quem foi que recebeu... como é que eu posso explicar para vocês? Quem foi que recebeu a promessa? Foi Mefibosete. Então, se você olhar com contexto, vai demorar para Mefibosete receber isso. Porque o próprio Davi diz, no capítulo 9, Davi diz: restou alguém da casa de Saul que eu possa mostrar a minha misericórdia? Por que ele citou, restou alguém da casa de Saul? Porque ele se lembrou que tinha feito uma promessa a Jonatan. Ele se lembrou que tinha feito uma aliança com Jonatan. Então, quando Davi se lembra disso, Davi tinha que cumprir o que ele prometeu. Então, o rei Davi, chegou o tempo de Davi cumprir a promessa que ele fez com Jonatan. Então, quando Davi faz a promessa, Davi pergunta: restou alguém da casa de Saul que eu possa mostrar minha misericórdia? E a passagem vai dizer que tinha um cujo servo que chamava Ziba. E ele pergunta a Ziba: Ziba, restou alguém da casa de Saul que eu possa mostrar minha misericórdia? E o texto vai relatar que o servo de Ziba era de Mefibosete. O texto vai relatar que o povo que servia a Ziba era todo de Mefibosete. Então a promessa era de Davi com Jonatan, mas cumpriu com Mefibosete. E quando Ziba vai falar de Mefibosete, Ziba começa a falar do defeito. Ziba diz assim: olha, ele é aleijado do ambos dos pés, ele só rasteja. Por que alguém toca logo na minha ferida e na tua ferida? Por que alguém olha logo para a nossa dificuldade e não olha para o interior, não olha quem é a pessoa? É porque muitas vezes, para querer travar a minha e a tua promessa, ele olha para os nossos erros, ele olha para as nossas falhas, ele olha para os nossos pecados, mas não vê o que alguém vê diferente.
Por isso que quando Deus vai escolher alguém, quando Deus vai escolher o próprio Davi, Deus diz a Samuel: Samuel, tu tá vendo a aparência, eu vejo o coração. Então quando Deus vai sondar alguém para escolher, para botar no meio como governante, Deus sonda o coração. Deus não sonda o estatuto, Deus não sonda quem é a pessoa, Deus não sonda a condição, Deus não sonda o jeito de falar, o jeito de pregar, o jeito de louvar. Deus sonda o íntimo, Deus sonda o coração, Deus sonda a mente e vê que aquela pessoa é uma pessoa pura, mas uma pessoa humilde. Então, para querer ser, Deus não aceita. Deus gosta de os humildes, porque os humildes sabem trabalhar, os humildes sabem fazer o que Deus mandar, os humildes têm mais obediência. Então, muitos acham que por ter estatura, muito acha porque ter dinheiro, muito acha porque sabe falar bonito, tem voz bonita, sabe cantar bonito, porque tem todo o destaque. Não é assim. Deus, quando vai escolher alguém, Deus sonda o coração e sonda a mente. E quando Deus vê que aquele coração é quebrantado, Deus diz: esse é para minha obra, esse eu vou separar, esse eu vou escolher como cabeça, esse eu vou escolher como grande. Então quando a gente começa a ver isso, Siba começa a tocar logo na deficiência de Mefibosete. Siba começa a falar logo dos defeitos dele, porque Siba começa a falar dos defeitos e não quem é a pessoa. É porque alguém tá tão cego espiritualmente que só vê os nossos defeitos. Mas quando Deus chega, Ele sonda além dos defeitos, Ele sonda além do pecado, Ele sonda além da lascívia, Ele sonda além de tudo. Sendo que quando alguém vai separar, quando alguém vai separar alguma coisa, só separa o que é bom, mas o que é ruim joga. Quando alguém vai escolher algo, só quer escolher o que é bom, mas o que é ruim joga. Porque a gente só quer escolher as coisas boas. Porque a gente só quer escolher quem tem status. Porque a gente só quer escolher quem fala bonito. Porque a gente só quer escolher quem prega bonito. Porque ele vai ser o instrumento para trazer mais pessoas para perto das pessoas. Então quando Deus vai escolher, Deus diz assim: olha, Samuel, não é esse. Aí Deus diz de novo: Samuel vê Eliabe, não é esse Samuel. Aí Samuel olha e diz: acabaram os filhos? Aí ele: restou um, tá lá no pasto, cuidando das ovelhas. Vai chamar, só vai sentar na mesa. Todo mundo só senta na mesa quando ele chegar. Por que Samuel diz isso? Porque eu vou chegar do texto onde Davi diz a mesma coisa. A partir de hoje, Mefibosete, tu senta na minha mesa, veste como rei, senta na mesa do rei e vai morar no palácio do rei. Então, o que Deus fez com Davi, usando Samuel para Davi, a mesma honra que Deus deu a Davi, Davi usa para dar a mesma honra a Mefibosete. Então, o que Deus está mostrando com esses contextos? Deus está mostrando quem eu dou honra. Eu não só dou honra lá, eu dou a honra aqui. Aonde você estiver, a minha honra está com você. Então, para Deus, Ele não pede autorização quem Ele vai escolher. Ele não pede direção quem vai chamar. Ele mesmo chama. Ele mesmo arranca. Ele mesmo traz. Mas Deus, eu não tenho capacidade. Aí Deus diz: quem capacita sou eu. Aí você diz: Deus, eu não tenho voz bonita. Aí Deus diz: louva do teu jeito, porque eu estou recebendo. Aí você diz: eu não sei pregar, Deus. Quando eu começo a pregar, eu começo a gaguejar. E Deus diz: prega porque eu estou escutando, é eu que estou falando. E quando Deus vai tomando a gente aos poucos, a intimidez sai de nossos corações. E quando nós vai chegar ao passar do tempo, nós pergunta: quem somos nós agora? Olha o que eu me tornei. Olha quem eu sou. Olha onde Deus fez eu chegar. Então você tem que aprender uma coisa. As aflições servem para duas coisas na nossa vida espiritual e no meio do evangelho. Primeira, aflições faz a gente se aproximar mais de Deus. Segunda, quem aponta você, me aponta, faz a gente ser mais quebrantado no pé do Senhor. Então, quando Mefibosete chega perto de Davi, Mefibosete mostra referência. Por que Mefibosete mostra referência e Siba não a mostra com o rei Davi? Porque tem diferença em quem é chamado. Tem diferença de quem é escolhido. Tem diferença de quem Deus capacita para chamar para a obra. Por quê? Quem é chamado sabe quem é que está chamando.
Quem é escolhido sabe quem chamou. Então quem é escolhido, quem é chamado, sabe quem chamou. Então quando ele vê alguém chegando para dar honra, ele se reverencia, ele se dobra, não se curvando para adorar, mas saber o que tá vindo para você é algo grande, é algo de Deus. Então Mefibosete mostra a referência a Davi. Ele se curva, ele se prostra diante de Davi. Já Siba não faz isso. Imagina se Davi olha a mesma coisa que Samuel vê, e Davi dá a honra de Mefibosete a Siba. Imagina. Por isso que tem muita gente estando ferido, amargurado, soberbo, arrogante, e acha que está brilhando. Mas Deus não vê isso. Deus vê vocês que descem na madrugada. Deus vê vocês que fazem o melhor pela obra. Deus sonda vocês que desce, consagra, jejua por a vida de alguém. Deus não vê quem bota o dinheiro ou ajuda ou tira foto porque está mandando uma cesta básica. Deus vê vocês que vai na humildade e dá, mas esconde a mão. É forte, meu irmão. É a diferença de quem tem chamado. Presta atenção uma coisa. Todo mundo vai apontar você. Todo mundo vai falar mal de você. Todo mundo vai caluniar você. Todo mundo vai dizer que você não serve. Todo mundo vai apontar os seus defeitos. Todo mundo vai apontar as suas falhas. Mas quando Deus abre a boca para falar de você, é diferente. Por que é diferente? Quando Deus abre a boca, Deus e ela tem intimidade. Quando Deus abre a boca, Ele prega a minha palavra. Quando Deus abre a boca, Ele consagra a mim. Quando Deus abre a boca para falar de mim e você, Deus diz, Ele é fiel a mim. Ele tem fidelidade. Quando Deus abre a boca para falar de mim e você, Ele tem obra, Ele tem lágrima, Ele tem sofrimento, mas está na minha presença. É diferente quem é escolhido. Então nessa noite você tem que prestar atenção. Você que é escolhido de Deus, não recue em meio às dificuldades, mas vai adiante, vai avante. Porque quantas vezes alguém me calunia, alguém me difama, alguém fala mal de mim, alguém diz que eu não presto. E quantas vezes eu vou dar atenção a esse povo? O que importa é o que Deus fala quem eu sou. O que importa é o que Deus fala quem eu é. O que importa é da onde Deus me tirou. O que importa é quem me chamou. Então o que eu tenho que botar para a minha cabeça, que eu tenho que botar no meu coração. Enquanto Deus estiver me sustentando, eu vou continuar pregando. Eu vou continuar profetizando. Eu vou continuar dizendo que Ele liberta. Eu vou continuar dizendo que Ele salva. Por quê? É Ele não salvando a mim. É Ele não curando a mim. É Ele não libertando a mim. Mas Ele não impede de libertar você. Não é porque Ele não faz na minha vida, é porque Ele não pode fazer na sua. Aí muitas vezes a gente olha para o cenário de guerra e diz, cadê Deus? Muitas vezes a gente olha para o cenário de humilhação e diz, Deus não está vendo. Muitas vezes a gente olha assim para a circunstância, porque eu estou vivo. Eu queria morrer. Eu queria perecer. E Deus está dizendo, vai nada. Isso é parte do meu processo. Isso é parte do meu propósito. Então é necessário muitas vezes Deus a mostrar a gente que a gente está só. Para a gente acreditar que está só, mas Ele está do nosso lado toda vez nos confortando. Está do nosso lado toda vez nos abraçando. Está do nosso lado toda vez nos acalentando. Aí quando você diz assim, eu vou perecer, aí Deus diz, vai nada. Eu vou desistir, aí Deus diz, vai nada. Aí você diz, eu não suporto, Deus suporta. Porque Deus é assim. É porque você está num momento de fragilidade, mas quando Deus olha de cima, Deus diz, eu sou a tua força. Eu sou o que faz tu avançar. Eu sou o que faz tu respirar. Eu sou o que dou livramento. Eu sou o que cura. Eu sou o que liberta. Aí Deus olha para nós e diz assim, olha, quando eu chegar perto de ti, quando eu quiser chegar para mudar esse cenário, tu vai abrir a boca e dizer, Ele é santo, Ele é rei, Ele é majestade, Ele é poderoso. Porque quando a gente recebe a glória, quando a gente recebe a honra de Deus, a gente já se anima.
É porque muitas vezes é necessário a gente passar pelo deserto para poder aprender a ter amadurecimento. Às vezes é necessário a gente sofrer, é necessário sofrer humilhação para poder entender que o negócio é só você e Deus. Para você entender que não tem amigo na caminhada, não tem família no evangelho. Quando você entra no seu quarto e começa a chorar, só tem você e Deus que sabe o que você passa. E muitas vezes, muita gente só sabe julgar e dizer por que ela chora, por que ele chora, por que ele murmura, por que ele reclama. Aí Deus está dizendo, é porque você está vindo pelos olhos carnais. Mas eu vejo o sofrimento dele e dela. Eu vejo a fragilidade dos dois. Eu vejo a humilhação que eles passam. Eu vejo as calúnias. Aí Deus está dizendo, isso é pouco. O que eu tenho contigo é maior. É maior do que as calúnias. É maior do que a humilhação. É maior do que o vendaval. O que eu tenho contigo é grande. É tremendo. Da forma que tu não pode desistir. Não pode parar. Não pode recuar. Porque se tu parar, tua família para. Se tu parar de orar, tua família perece. Se tu parar de consagrar, o diabo toma a vida da tua família. E quando tu desce diante de mim, quando tu consagra diante de mim, eu assopro o meu vento. Eu assopro o vendaval e dizendo ao diabo, aí não, aí é meu. Aí quando o diabo diz, vou matar, eu digo, vai não, porque ele tá no meu esconderijo. Tá debaixo de minhas asas. Aí Deus te olha pra frente, olha pra mim. Aí você diz, Deus, eu tô escutando algo atrás. Aí Deus, não se preocupa com atrás, porque eu venho quebrando. Ó Deus, alguém tá impedindo de eu crescer. Aí Deus, não se preocupe, porque eu já tô tirando o impedimento. Eita glória. Então muitas vezes é necessário a gente ser perseguido. Muitas vezes é necessário Deus botar alguém para nos humilhar, mas não é para deixar a gente humilhado, é para mostrar que no meio da humilhação tem honra, é para mostrar que no meio do cenário de guerra tem vitória, é para mostrar que no meio do cenário de morte tem vida, é para mostrar que no meio do cenário de enfermidade tem cura, é para mostrar que no meio do cenário que não tem libertação, aí Deus chega com libertação. Então muitas vezes, irmão, é necessário Deus ferir a gente para poder a gente chegar no propósito. É necessário muitas vezes a gente só tem um encontro, só você e Deus. É necessário muitas vezes você estar sozinho dentro do seu quarto, dentro do seu lar. E você pergunta, Deus, eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho ninguém. Ninguém pergunta por mim. Ninguém manda mensagem para mim. Ninguém nem se pergunta se eu estou bem ou se estou vivo. Aí Deus está dizendo, é porque é necessário eu soprar as pessoas que eu não quero diante de ti para você chegar onde eu quero. Às vezes é necessário Deus tirar as amizades. Às vezes é necessário Deus afastar as famílias, amigos. Às vezes é necessário Deus afastar os próprios filhos de suas mães. Não é porque Deus não quer ver a sua família unida. Deus não quer ver a sua família, mas numa família que tem humildade. Não é isso, é porque Deus escuta o que você não escuta. Deus vê o que você não vê. Deus sonda o que você não sonda. E muitas vezes a gente abraça todo tipo de pessoas da qual que Deus não quer que a gente abraçamos. E pode ver que o texto fala que quando Davi olha para Mefibosete, Davi diz, vai comer na minha mesa, vai vestir como rei, vai dormir no palácio, vai estar no palácio do rei. Então quando Deus vai dar honra a você e a mim, Deus não dá uma honra para mostrar que é uma honra. Deus dá uma honra para mostrar onde você chegar é honrado. Deus faz a gente ser honrado onde a gente chegar. Aí quando alguém perguntar a você, de onde vem isso? Você diz, é coisa do meu Deus. É coisa de Deus. É coisa de Deus.
Alguém vai ter que abrir a boca e dizer: tu é uma mulher abençoada, tu é um homem abençoado. Por quê? É que Deus vai mudar a palavra que foi lançada de maldição para se tornar bênção na vida de você. Então, quando o Sibra de Mefibosete é aleijado, mas não impede de ganhar honra. Ela é falha, Deus está dizendo, mas não impede de ganhar minha honra. Ninguém vê ela fazendo a obra, e Deus diz: é necessário ela ganhar a minha honra. É porque alguém quer ver a nossa obra, alguém quer ver nós fazendo a obra acontecer, e Deus está dizendo: é que você quer ver a obra em público. Ela faz a obra no secreto. Ela me busca no secreto. Ela me clama no secreto. É porque no secreto tem resposta. No secreto tem intimidade. No secreto tem busca. Alama subika na bahurika ichusolela minka no vete sika na basuri minka nada basi. Alama ruika vite sumike ni me doçura nasce. Olha o que Deus falou no meu coração agora. Quantas vezes você viu Jesus sendo aplaudido? Quantas vezes você viu Jesus, alguém dizendo que Jesus era bom? Mas quando o próprio povo de Deus abria a boca para falar de Jesus, dizia que Jesus era príncipe do Bezebu, dizia que Jesus é um falso profeta, um mentiroso, dizia que Jesus estava curando, libertando pelos príncipes dos demônios. Mas mesmo assim, Jesus cumpriu o propósito de Deus. Mas mesmo assim, Jesus não mudou a sua essência. Mas Jesus sabia quem chamou. Jesus sabia quem escolheu. Lembra de João Batista? João Batista está batizando no deserto. João Batista diz: vem um após mim, que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Aí Jesus chega até nele: eu quero ser batizado por você. Aí João Batista diz: como é que pode tu? Era para eu ser batizado por ti. Aí Jesus diz: é necessário que cumpra. E quando Jesus desce as águas que sobe, o céu se abre e Deus diz: esse é meu filho amado. É Deus justificando o justificado, e Deus dizendo: esse é meu filho. Independente de quem está falando mal, mas é meu filho. Independente de que estão caluniando ele, mas é meu filho amado. Então, se a gente olhar para o cenário nunca é favorável para mim e para você. O cenário sempre é de humilhação. O cenário é sempre de lutas. O cenário é sempre de palavras que nos machucam. Mas o cenário não pode mudar a minha e a tua essência. De quem me chamou, de quem te escolheu, de quem te capacitou, de quem te libertou, de quem te chamou da onde tu estava. Lembra de Ana? Penina vivia afrontando Ana. Penina vivia humilhando Ana. Mas Ana tinha uma coisa no seu coração, que ela dizia: ei, tem que orar. A oração de Ana mudou o cenário da casa de Ana. Aí Ana, quando desce, a Ana abre a boca e diz: o arco do forte foi quebrado, e os que tropeçaram foram revestidos de força. A Ana dizendo: oh meu Deus, ouviu a minha oração. Oh meu Deus, quebrou toda a peça do preço, quebrou todo o embaraço, desfez toda a lança. Alai, nui cai, no suki amangaro, me cai, curica, no sunemanácia. Então, muitas vezes é necessário alguém caluniar a mim e a você. É necessário alguém falar de mim, falar de você. Mas com o que nós temos que dar ouvido é que Deus fala que somos. Porque se a gente for dar ouvido a todo mundo, nem todo mundo está disposto para falar coisas boas de nós. Nem todo mundo está disposto para falar coisas de bênçãos. Todo mundo às vezes quer falar coisas que traz para si. Ou muitas vezes a gente olha para nós mesmos se perguntando: será que é necessário eu perecer para Deus aparecer na minha vida? Será que é necessário eu tirar minha própria vida para parar esse sofrimento?
Será que é necessário muitas vezes a gente olhar para um cenário de guerra e dizer: cadê Deus? Cadê o Senhor? O Senhor disse que cuidaria de mim. O Senhor disse que me sustentaria, mas como que eu estou fraquejando? Aí Deus abre a boca e diz assim: olha, tu não estás fraca, mulher. Tu não estás fraquejando, homem. É que eu estou te capacitando de uma forma diferente. É que eu estou curando algo na tua alma diferente, da qual eu tenho que te ferir para poder te curar. Da forma que eu tenho que te lapidar para tu chegar onde eu quero que tu chegue. Então é necessário muitas vezes Deus ferir a minha ou você, para poder chegar onde Deus quer que nós chegamos. Mas Deus é necessário Deus falar conosco e dizer assim: não desista da minha presença. Não desista dos meus chamados. Eu sou fiel para cumprir com as minhas obras. Mas muitas vezes a gente olha para o cenário e dizemos assim: tá difícil, tá doendo, tá machucando, tá ferindo. Aí Deus diz: é desse jeito que eu vou começar a fazer o meu trabalho na tua vida. É desse jeito que eu vou falar com você diferente. Alai Jushvika Namaskya. Alai Nukai Nurite Sumikini Manasya. Alai Nurika Nuri Shorimine Kanamasya. Alai Nus Vichumine. Alai no Surikanabas, Surikanabas. Mas a gente olhando pro cenário e Deus fala conosco diferente. A gente olha pro cenário e Deus olha para nós e escolhe a gente diferente para viver o propósito. Mas Deus escolhe a gente para viver o sobrenatural. Para viver o chamado, para viver aquilo que Deus nos chamou, para viver aquilo que Deus nos escolheu para viver. Sabe por que eu estou tomando tempo, irmão? Hoje eu estou falando demais. É porque Deus fala algo no meu coração diferente. Deus fala muitas coisas comigo que muitas vezes eu não acredito. Muitas vezes eu não acho capaz de chegar no Deus que quer que eu chegue. E Deus muitas vezes faz a gente viver um chamado que a gente olha assim e diz: que chamado é esse? Que eu sou só apanhado. Que chamado é esse? Que eu sou humilhado. Mas hoje em dia eu compreendo que tipo de chamada é esse. É Deus mostrando para mim que às vezes só tenho eu e Ele. Escuta esse louvor, irmão. Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está tão amargurado de alma e espírito que nós perguntamos para Deus: por que escolhesse? Por que me chamasse? Eita glória! Sou pequeno demais, não me sinto capaz, porque me escolheu. Aí Deus está dizendo: oh glória, falei para Deus. Tem tanta gente bem melhor do que eu. Não sei falar, porque me escolheu, oh glória. Mesmo conhecendo todos os meus méritos, mesmo conhecendo todos os meus defeitos, porque me escolheu. Eita glória. Sabendo que eu falho sou, oh glória a Jesus, porque me escolheu, oh glória, aleluia, escolhi, porque não dependo de tua força, te escolhi, porque eu sou assim do que eu quero usar. Eu te escolhi, me calava, me calava,
Oh, glória, aleluia. E Deus muitas vezes chama a gente e a gente quer desistir. Quer parar porque alguém disse que a gente não é capaz. E quem escolheu eu e você foi Deus, irmão. Foi Deus, irmão, que escolheu eu e você. Então não vá ser dependente de alguém dizendo que você é capaz ou não, mas vá à frente. Porque quem te chamou é maior. Quem te chamou te capacita. Quem te chamou te enche. Quem te chamou te reveste para viver o chamado, para viver o propósito. Se você for dar ouvido a todo mundo, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Oh, glória. É por isso que quando Deus nos chama a gente porque sabe que a gente somos santos. Deus chama a gente porque sabe que a gente somos falhos, somos pecadores, mas reconhecemos. É por isso que Deus nos escolheu, porque Ele sabe que quando nós pecamos e erramos, nós pedimos misericórdia. E nós dizemos: Deus, eu pequei, eu errei, eu caí. Aí Deus se agrada e diz: eu vou te levantar de novo, vou te capacitar de novo, vou te sustentar de novo. Ora, nurika manda, sirika laba, urika nyushiria, leba babada, sirika laba, aibarada, sirika mandurika laba. Então é necessário, irmão, a gente olhar para não o local, mas quem nos chamou no local. Então quando Siba vai olhar Mefibosete, Siba diz: é uma aleijada, Davi é nada, tem promessa, porque eu prometi a Jonathan. Está morto, mas a promessa está viva. Então você tem que acreditar. Quem te chamou ainda vai cumprir com as promessas que ele disse que vai cumprir. Aleluia. Nessa noite, irmão, essa é a mensagem que eu tenho a dizer para você. A promessa ainda está de pé. Não importa a dificuldade, não importa como você é, mas a promessa ainda continua. Quero desejar uma feliz noite de salvação. E quero agradecer a todos vocês que me seguem, curtem, comenta, compartilha. E eu quero que Deus dê um livramento, que Deus sustente a vida de cada um de vocês. E um forte abraço aqui. E que Deus abençoe a sua noite. Em nome de Jesus. Amém.